narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu me chamo Maria José, sou pedagoga e pós-graduada em ludopedagogia. Atualmente, eu leciono para educação infantil na cidade de Araquari, em Santa Catarina. E hoje eu vim aqui participar desse lindo evento dos contadores de histórias do Rio Grande do Norte. E a história que eu vou contar para vocês se chama Batidas de Ocã, de Rosane Castro, ilustrações de Mônica Papesco. Venham comigo! Ele correu até o quintal, subiu em uma árvore e lá do alto ficou assistindo os movimentos dos homens que organizavam os tambores em círculo. E era assim todos os fins de tarde. Os tambores tinham tamanhos e formas diferentes, e isso atiçava a curiosidade de Jó. O som que eles entoavam fazia com que o menino não parasse quieto. Ele tentava se equilibrar nos galhos. Não cai, irresistível. Então, ele esperava um sinal para descer e se juntar aos homens mais velhos. Fitava as mãos sobre o coro dos tambores. Havia mais que música naquelas batidas. Havia coração. Batidas de Ocã. O pai de Jó ficava orgulhoso em saber do interesse do filho pelo instrumento. Afinal, a história do tambor havia passado de geração a geração em sua família. E Jó era um menino inteligente que gostava de ouvir muitas histórias da origem do seu povo. E seu avô era o guardião de muitas dessas histórias. Um dia, Jó perguntou ao seu avô como ele sabia de tanta coisa assim. Como ele havia conseguido guardar aquela montanha de histórias na cabeça. A resposta saiu direto de Ocã e escorreu como uma cascata pela boca, deixando cada palavra encharcada de emoção. Ai, Jó, eu ouvia histórias contadas pelo meu pai, pelo meu avô e pelos meus tios. Eles também ouviram de outras pessoas e assim por diante. As histórias navegam num mar de memórias e de sentimentos e a nossa linha do tempo não tem fim. Para o bom navegador, as lembranças são como os ventos que sopram as velas rumo ao porto seguro. O menino de cócoras, braços debruçados sobre as pernas, ficava olhando para seu avô com tanta admiração que se perdia nas imagens criadas pelo som da voz do seu avô. Depois de um longo tempo de silêncio absoluto, o menino dava-lhe um grande abraço bem apertado e saía correndo, atravessando as sombras das árvores como se fosse um reizinho livre, desbravando as savanas africanas sem medo algum. Naquele dia, depois que a cor púrpura deu lugar ao escuro brilhante da noite, o som dos tambores foram diminuindo e os homens se dispersando. Está na hora de dormir, Jó, chamou a mãe. Escondido, como se estivesse fazendo algo errado, o menino aproveitava a distração do pai para se aproximar daquele instrumento que era maior que ele. Quer aprender a tocar? Perguntou o avô, que estava tão escondido quanto o menino, só observando.
Mas eu não sei, ainda sou muito pequeno para aprender. Ou não sou? O avô se aproximou, colocou a mão do neto sobre a sua e ambas sobre o tambor. E antes de tocarem juntos, Jó ouviu uma história. Era uma vez uma aranha que construiu sua casa dentro de um tambor. Alojada, ela passava os dias tecendo o fio quase incolor, quase prateado da sua teia. A aranha dançava a cada vez que o som do tambor ecoava. Um dia saiu da teia e nunca mais voltou. Ficou encantada com o que viu do lado de fora. Decidiu morar no alto de uma prateleira que ficava em frente aos instrumentos. Ela se perguntava quem era aquele homem que, com as mãos, fazia surgir o som das batidas do coração. E Jó, nós somos o próprio tambor, finalizou o avô. E dizendo isso, os dois começaram a tocar. O menino era todo som. Depois ele tirou a mão, deixando apenas a do seu avô, e começou a se movimentar ao ritmo das batidas. Da porta da cozinha, que dava para o pátio dos fundos da casa, o pai e a mãe de Jó admiravam a cena. Não é à toa que escolhemos o nome de Jó para esse menino, disse o pai. E não é mesmo? Ele traz consigo a dança no nome e no corpo, a curiosidade nos olhos e nas mãos, o talento para tocar o tambor, completou sua mãe, com um olhar distante e ao mesmo tempo tão perto do filho. Assim como a aranha tece sua teia num fio quase invisível, nós tecemos a vida com o fio transparente da memória, forjando como um esmerado ferreiro nossa história. O avô pensou, mas não disse. Haveria outras oportunidades, outras noites e outros tambores.